Salve, salve galera do Nerd Anime. Bem, hoje tutorial de como fazer o Rinnegan. Primeiro eu tô fazendo aqui o Rinnegan sem referência, beleza? Pra vocês terem mais ou menos uma noção de como eu faço o Rinnegan. Aqui eu tô fazendo um pouquinho de pressa, para depois a gente fazer um com referência e como fazer todo o processo do tutorial de como fazer o Rinnegan, beleza? Então, esse processo aí, né? Depois de fazer todo o processo, a gente vai contornar ele. Esse não vou pintar, esse aqui estou fazendo e a gente vai pintar o outro olho. Nós vamos ter referência e depois voltamos para pintar esse aqui. Vocês vão ver ao longo do vídeo, beleza? Então, essa parte eu já terminei, vou contornar aqui o olho e tal, de preto, deixar tudo no preto. Contornando tudo certinho, as linhas, a parte dos círculos, as partes mais grossas e a sobrancelha aí que eu fiz, só para vocês terem mais ou menos uma referência de como vai ficar lá no desenho também, né? O próprio personagem do anime que você for desenhar, beleza? Então aqui, finalizado. Aqui agora o que a gente vai fazer? Por onde começamos? Começamos pelo círculo. O primeiro círculo ali, esse é a bolinha preta, esse é a íris, né? Nós fazemos o primeiro círculo, e aí você tem a referência, faz o segundo círculo. E aí eu optei em fazer as linhas, no caso os outros seriam círculos, né? Mas como as bordas do olho não deixa, então eu optei por fazer essas linhas laterais. Mas não necessariamente você pode fazer por aí, você pode fazer pelo menos pelo traço do olho ali, tendo a referência do segundo círculo, certo? Então eu fiz ali só para mais ou menos ter uma referência. Então aqui agora é onde é a parte da referência que eu falo, é a parte da linha de cima, né? É onde começa fina e aí você vai engrossando, lá para a direita você finaliza, certo? Chegando lá, tem a primeira linha, essa primeira linha é fininha, ela vai até lá em cima do olho, que é separada dessa parte mais grossa, certo? Essa parte mais grossa, onde também você preenche, você começa fininha e preenche lá de preto. A sobrancelha aqui, como disse, para ter mais ou menos a referência, certo? Então aí a gente vai para a íris, pinta a íris. E aí um fator importante, por exemplo, são essas outras bolinhas, essas curiosidades do Rinnegan, que são essas bolinhas pretas parecendo o que? Vírgulas, certo? Se você parar para perceber, pode parecendo vírgula ou aqueles pontinhos de aspa, certo? Então aqui a gente preenche, contorna tudo certinho, contorna os círculos ali, e aí a gente vai lá para a borda de cima, começa fininho e vai engrossando até lá na ponta. Ela vai engrossando cada vez mais, começa fininho e vai contornando, o contorno vai se tornando cada vez mais grosso, beleza? A gente preenche tudo. Eu, por exemplo, viro para ficar como assim, para mim fica mais fácil, porque para pintar círculo, como fazer um círculo para fora, né? A abertura do círculo para fora para mim fica melhor contornado do que para dentro, né? Então beleza, contornando o círculo nessa parte aí no caso. E chegaremos agora nas vírgulas, na curiosidade do olho do Rinnegan, né? Então o que você pode estar fazendo? Você pode estar fazendo 3 pontinhos primeiro, basicamente um triângulo, né? Você pode estar fazendo logo esses pontinhos e depois puxa o tracinho da vírgula, tipo as bolinhas. Como vou saber onde é a posição? É que eu falei, basicamente um triângulo. E na hora que você for fazer as outras, que é no segundo círculo, são nos espaços onde não estão as vírgulas, vou dizer vírgulas, tá vendo? O espaço de fora é entre uma vírgula e outra. Aí você faz as bolinhas e depois você puxar o tracinho, como se fosse uma vírgula, certo? E aí está o Rinnegan finalizado, contornado, né? Finalizado não, contornado. Então esse com referência ficou mais bonito do que o de lá sem referência. Até pintado. Esse aqui eu pintei, por exemplo, ela vai me ter mostrado tutorial de como ter pintado esse. Aí o celular não gravou e aí eu fiz o outro. Então finalizando aí, certo? Aí
Aí era vai ter mostrado essa parte ter pintado, mas como aí quando eu fui ver não tava gravando, não tem problema. Então eu pintei o outro, para vocês terem noção de como mais ou menos eu pinto. Tem dois roxos, né? Um mais claro e o outro mais escuro. Então eu passei o mais claro primeiro, né? Bem mais claro primeiro, para fazer a base, certo? Então pintando todo o olho, fazendo a base. Meu papel não é a gramatura mais lisa, por isso ele não vai ficar totalmente uniforme. Como vocês podem ver, ficam umas partes mais escuras, mais finas, que eles têm os lugares mais ásperos, certo? Depois você vem com um roxo mais escuro. Logo na parte de cima tem como se fosse o sombreamento, como se fosse, não é o sombreamento. Então fica mais escuro, certo? A parte de cima pega uma pontinha no canto do olho, para baixo ele vai afinando, certo? Depois você vir contornando sempre com leveza para misturar as cores. Que se você forçar muito, você vai escurecer, vai ficar como sombra. Então você vem sempre com leveza. Se você começou a pintar na horizontal, sempre na horizontal. Se começou a pintar na vertical, sempre na vertical. Certo? Não faz nem para cima nem para baixo, mistura com círculo e aí fica uma bagunça. E aqui, ó, por exemplo, eu esqueci de deixar essa parte em branco. Então fui lá com a borracha, apaguei, né, que eu tinha feito só a base. Depois voltei, deixei ali como se fosse o brilho do olho, né? E acabei de pintar. O centro fica um pouquinho mais escuro do que o resto do olho. E aí esse aí, não passei de novo, vou passar de novo a caneta preta naqueles tracinhos da vírgula, né? E aí está finalizado. Aí eu só peguei lá, fazia as pontas dos cílios do olho. Embaixo tem uns cíliozinhos também. Mas esse aí você vai